Saudações, senhores! Esse que vos fala é o professor Marcel Almeida e hoje a gente vai começar a discutir sobre uma temática que está lá, a figurinha carimbada no Enem, que é industrialização. Industrialização, porque principalmente a sua mudança e a sua capacidade de mudança social e do meio, que é a temática desta aula para a tarde de hoje. Então, senhores, vamos lá concentrar e prestar atenção, porque é um tema bastante importante, senhores. Se a gente fosse colocar aí a respeito de indústria, qual seria a primeira coisa que viria na nossa cabeça? Talvez seria aí segundo setor da economia, correto? Seria criação de produtos, né? Correto também, mas a gente precisaria primeiro ter em mente de que há uma transformação por parte dessa indústria, uma transformação da matéria bruta, da matéria-prima em produtos acabados ou semi-acabados e com uma participação do ser humano ou não. Porque hoje nós temos as máquinas também sendo inseridas dentro da industrialização, dentro da indústria propriamente dita, e algumas coisas não há necessidade da presença do homem, né? E aí o que geraria, por exemplo, mais para frente, aquilo que nós chamamos de desemprego estrutural, mas aí seria tema para uma outra aula. Então nós temos aí, senhores, uma transformação daquilo que nós temos, da matéria bruta, da matéria-prima, e estabelecemos essa transformação fazendo com que essa indústria se aproxime do mercado consumidor, que somos nós. Então, se a gente fosse pensar dessa forma, a gente precisa ter uma ideia que houve uma mudança social na nossa sociedade, no nosso padrão de vida, a partir da indústria, senhores. E ela também ocasionou a transformação dos espaços. Talvez aí o espaço mais transformado, a gente deveria lembrar sempre da cidade, do espaço urbano em si, porque, por exemplo, no êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade foi em função de quem? Principalmente da indústria, né? Aquilo que a indústria prometia no que tange uma melhor qualidade de vida, né? Na oferta de emprego. Então há esse interesse e essa indústria transformou a cidade. Hoje nós temos uma mudança social, porque tudo aquilo que nós utilizamos no nosso dia a dia, dificilmente você vai encontrar algo que não seja ou não advenha da indústria. E tudo aquilo que nós anseiamos ou desejamos, a indústria constrói. Eu sempre gosto de dizer para os meus alunos da seguinte forma: tudo aquilo que você deseja, aquilo que você deseja é aquilo que eu produzo. Você não deseja mais do que aquilo que eu produzo, né? Tão somente aquilo, senhores. É como o Ford, o Henry Ford falava, né? Você pode escolher qualquer tipo de carro, contanto que seja um Ford T preto. O que é que significa isso, senhores? Tudo aquilo que nós desejamos no que tange ao padrão de consumo, tudo aquilo que nós anseiamos em ter, é aquilo que a indústria produz. Nós não desejamos nada do que a indústria não produz. E por que acontece isso, senhores? A gente só deseja aquilo que a gente conhece, né? A gente só quer aquilo que a gente sabe. E a indústria, com a coparticipação da globalização, nos trouxe isso, nos trouxe a possibilidade da informação, da propagação do seu produto. E é a partir dessa informação e da propagação, o famoso marketing em si, que nós desejamos todos os produtos que a indústria faz, que a indústria possibilita a fazer, constrói em si. Mas aí vamos voltar para a interpretação do que tange a transformação, senhores. As relações de trabalho foram alteradas pela indústria, a nossa forma de se comportar, de fazer em si sociedade foi mudado, né? É só você olhar através, por exemplo, da comunicação, né? Como antes era feita essa comunicação, vamos lá, por meio de cartas, e hoje nós temos a comunicação direta através do celular. Então essas relações foram modificadas e principalmente no que tange a revolução técnico-científica dentro do meio rural, com participação da ciência, com participação da indústria em si dentro dele, né, produzindo um agronegócio, a gente teve a possibilidade de emplacar a Revolução Verde e aí tirar tudo aquilo que Malthus dizia com relação à produção de alimentos. Então ela trouxe a capacidade de uma melhoria na produtividade, né? A revolução da produtividade, se a indústria traz isso, passando por meio de algumas ações, por exemplo, atendimento dessa demanda. Existia um grande quantitativo de pessoas, a indústria precisava produzir para atender essa demanda. E hoje continua dessa forma. As demandas que a população tem são as demandas em si que a indústria precisa estar presente e resolver. Quando a gente analisa, por exemplo, no que tange a resolução de problemas, existe alguma função problemática, a indústria precisa trabalhar junto com a ciência, suas técnicas, para que possa resolver, sanar esse problema diante da nossa sociedade. Mas enfim, senhores, essa industrialização ela é pautada em três
pontos basilares ou um tripé em si do que a indústria ela está sendo estabelecida. O primeiro tripé é ligado à redução de custos. Reduzir custos é o primeiro pilar em si da industrialização. Ela precisa reduzir os custos. O custo de quê, senhores? Da produção, os custos da energia, os custos da matéria bruta, os custos do transporte, da informação, tudo isso é trabalhado de maneira que você precisa pensar no que tange aos fatores locacionais de instalação dessa empresa ou dessa indústria para que possa ser reduzido esses custos e ela produzir mais e, consequentemente, aumentar ou ampliar os seus mercados. O que é que a gente tem aí, senhores, da ampliação dos mercados? A gente deduz primeiro os custos, reduz eles, e ampliar os mercados é uma empresa, por exemplo, que tem a sua fonte de venda dentro do mercado consumidor no seu estado e ele começa aí agora interestadual, internacional, ele começa a vender para outros lugares porque o mercado consumidor dentro do seu espaço físico onde ela está inserida não atende mais a sua demanda de produção, ela precisa expandir as suas vendas e aí consequentemente se amplia os mercados, o que vai gerar o terceiro tripé da industrialização, que é ampliar os lucros, né? Aumentar os lucros, senhores. Então eu tenho reduzir os custos, ampliar os mercados e aumentar os lucros, faz parte desse terceiro base, essa terceira base, esse terceiro pilar no que tange a industrialização, porque ele é baseado nesse tripé aí de redução de custos e ampliar mercados e aumentar lucros ou ampliar lucros o tempo todo para que ela possa produzir mais, atender a demanda, resolver problemas e lucrar, que é a face mais presente em si das indústrias, e dessa forma ela conseguiu transformar não apenas matéria-prima em produtos, mas transformar a nossa vida no que tange a sociedade. Tranquilo, senhores? Espero que tenham gostado dessa aula. Deixa o seu like, o seu comentário, compartilha e principalmente se inscreve no canal, senhores. Ajuda aí esse projeto. Valeu, fica com Deus. Abraço!